curiosidade só, a gente não pode tomar água de zero condutividade, nós humanos, né? Então, Sim, por mais que a gente fale é água ultra aquela pura, né? A gente não pode consumir. Então, a gente precisa de um nível de... destilada, né? A água Isso. não pode, a gente não pode A gente consumir não aquela água. pode. Por mais que seja ultra pura, a gente precisa de um nível de íons ali, um nível de salinidade, né? Pessoal, hoje nós temos o prazer de conversar com a Giovana Galvani. A Giovana Galvani é especialista em instrumentação analítica, tá? E atua como consultora de aplicações conectando o setor comercial às necessidades técnicas dos clientes. Com mais de 5 anos de experiência, ministra treinamentos e workshops que aproximam a teoria da prática industrial. Tá? Ela é apaixonada por compartilhar conhecimento, leva a sua vivência no campo da automação e instrumentação para inspirar outros profissionais e tornar processos mais eficientes e seguros e confiáveis. A Giovana trabalha na Endress+Hauser, que é uma grande parceira nossa aqui. Então, vamos para mais um episódio do Dapcast. Vamos lá. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou diretor aqui no Grupo DAP e hoje está conosco a ilustríssima Giovana da Endress+Hauser. Fique à vontade para se apresentar, Giovana. Primeiramente, obrigada. Estou muito feliz de estar agradecemos. aqui, de participar desse podcast. Eu sou a Giovana, sou consultora de aplicações, trabalho no time de marketing de produto pela Endress+Hauser Brasil, trabalho lá em Moema, e vim aqui hoje contar um pouquinho para vocês, falar sobre instrumentação analítica, sobre instrumentação de processo, as dificuldades que a instrumentação analítica pode trazer e como mitigar os possíveis erros que a gente tem nessa migração do laboratório para o processo. Bacana, bem bacana. Bom, gente, já adiantando, trago aí os grandes players para vocês fazer esse network digital de forma gratuita. Então, o que a gente pede aqui, humildemente, é que você, se está nos assistindo, já deixe o seu like, faça a sua inscrição. Se ainda não é inscrito, está perdendo tempo, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado dos conteúdos novos, tá bom? Prometo que eu continuo esse trabalho aqui de buscar os players aí da indústria e trazer as novidades para vocês. Se estiver no Spotify ou outra plataforma de áudio, depois dá uma passada no YouTube aí, tá? Já segue o nosso canal também no Spotify, mas faça a sua inscrição aí também no YouTube, que é bem bacana você visualizar aí. Giovana, hoje então a gente vai falar sobre um tema que é muito pertinente ao pessoal de processo, né? Sim. E é bem chão de fábrica mesmo, né? A instrumentação analítica, ela é multifatorial, assim, então ela envolve o pessoal da qualidade, envolve o pessoal de manutenção, envolve o técnico de instrumentação, então ela envolve às vezes um pessoal de projetos, então a analítica, ela é como se diz, multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E é uma coisa assim que é o dia a dia, né, das pessoas, que nem processos petroquímicos, químicos, fármacos, alimentício, né? Uhum. Tudo que tem as variáveis aí, né, de controle vai ter essa atividade da análise, né? Exatamente. A instrumentação analítica, ela está em todos os processos. Então, como você disse, tanto processos higiênicos, quando a gente fala de fármacos, cosméticos, quanto processos mais brutos, como mineração, também processos críticos, como águas de caldeira, usina de energia. Então, a instrumentação analítica, ela tem que se adequar, na verdade, os instrumentos, eles se adequam aos diferentes processos, diferentes níveis de precisão, resolução, né? Legal. Antes de eu entrar, eu gosto de colocar esses temas. A instrumentação é um assunto muito bacana. Inclusive no canal tem vários conteúdos, o pessoal da Endress está sempre aqui. Acho que você é a quinta ou sexta, se eu não me engano. Legal. Já teve, posso até esquecer de alguns nomes, mas teve o Ibele, o Rafael, né? Aí teve o Murilo que é da planta, aqui em Atibaia. O Alessandro. O Alessandro, exatamente. O André Brigatti. O Brigatti, o Brigatti que foi da SIC e agora isso. Tá. E você acho que é a quinta mesmo. Legal. Bacana, bem bacana. Vocês trazem sempre assunto muito atual, né? Porque detém uma tecnologia, os produtos de vocês são excelentes, né? No mercado, líder, né? E eu agradeço muito, agradeço a Heloísa, porque foi a ponte, né? De trazer vocês aqui. Então, um abraço. Estamos aguardando a sua participação aqui, Heloísa.
E é muito bacana. Agora, a instrumentação, cara, é um assunto, você falou multidisciplinar porque é analítica, mas ela por si só já é Sim. uma coisa que tem várias áreas, né? Uhum. Por exemplo, o instrumentista, ele é um eletromecânico, né? Isso. Porque ele trabalha tanto com a parte mecânica quanto com a parte eletrônica ali Isso. do dispositivo, né? Do instrumento ou do sistema de controle, o SCADA e por aí vai, né? Mas antes da gente entrar nos temas mais polêmicos, né, de processo, fala um pouquinho da sua história pra gente, que eu sempre dou oportunidade pro pessoal se apresentar aqui né, e mostrar um pouquinho da trajetória, da jornada, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo imaginam, mas poxa, a Giovana já tá na Endres, tal, mas nem sempre foi assim, né? Exato. Teve lá o início, por algum motivo você caiu na área de instrumentação. Exato. Você falou para mim aqui que é da área de química também, que, né, é muito importante também, né? Mas conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Então, na verdade, eu sempre gostei da área de ciências no geral, desde a escola. Então, eu já comecei a minha formação com técnico em saneamento. Então, quando eu estava no ensino médio, eu me inscrevi, fui fazer o técnico em saneamento, gostei muito, foi super legal. E isso me levou a fazer a faculdade de química. Então, daí eu prestei a faculdade, fui estudar em outra cidade, fiz faculdade na Unesp. Aí fiz licenciatura em química, porque eu pensava, talvez dar aula, talvez trabalhar em laboratório, mas gostava dessa parte de ensinar também. Gosto de química até hoje. Aí eu acabei migrando para o mestrado. Então, minha primeira experiência, né, assim, de trabalho seria na área acadêmica. Então, eu fui fazer um mestrado na área de química, uma área totalmente diferente da parte analítica. Eu fui para a área de ciências dos materiais, parte de sustentabilidade. Então, a gente desenvolveu um semicondutor ali que era nanofolhas, capaz de absorver resquícios de tinturaria, enfim. Então, foi bem específico para a área de materiais. Depois disso, eu retornei para São Paulo, decidi não continuar na área acadêmica, queria ter uma experiência, enfim, de indústria mesmo, foi me chamando a atenção a parte de fazer mesmo, né, de estar ali no laboratório. E daí eu comecei a minha carreira trabalhando em pesquisa e desenvolvimento. Então, eu trabalhei numa empresa de pesquisa e desenvolvimento voltada para a área analítica. Então, eu trabalhava dentro do laboratório, mas de desenvolvimento de equipamentos. Um laboratório completamente diferente, porque também tinha a parte química, então, eletrodos, condutivímetros, mas também tinha a parte que eu não conhecia, fui conhecer, a parte eletrônica, parte hidráulica dos equipamentos, toda a parte de medição industrial. Então, eu acabei gostando muito, fiquei bastante tempo nessa empresa, aprendi bastante na parte de pesquisa e desenvolvimento, e depois eu comecei a sentir que a parte de instrumentação analítica tinha, às vezes, uma dificuldade ali entre o pessoal de vendas e o pessoal que era gente de laboratório, de fazer esse intermédio. Então, assim, o que o cliente precisa exatamente pôr na planta dele, qual é o melhor produto que a gente pode oferecer. E aí foi que surgiu essa vaga, essa consultor de aplicações, né, que é a vaga que eu entrei na Endres, e eu pensei, não, é isso. Eu quero ajudar o pessoal de vendas a escolher o melhor produto e os clientes a saberem o melhor produto para a planta deles. Bacana. E aí foi assim que eu migrei para a área de marketing, completamente diferente, mas que eu gosto muito. E olha que legal, você falando, né, e eu imaginando aqui os seus insights aí, é bacana que é meio que um CS, né, meio que é uma consultoria, né, ali de atendimento, mas você também vai ver se a aplicação realmente está eficaz ali para aquele cliente, né, na verdade. Isso, a parte de tanto consultoria pré-venda quanto treinamentos. Então, que nem você falou, você disse, o pessoal que vai mexer com instrumentação geralmente tem uma formação específica, né? Sim. Geralmente não é químico, então essa parte de instrumentação analítica já deixa todo mundo meio receoso, ninguém quer mexer muito nos produtos. Então, quando a gente dá esse treinamento, é bastante interessante, porque a gente mostra que os equipamentos são simples de mexer, é diferente quando a gente fala de um medidor de vazão, pressão, a manutenção é diferente, mas é fácil e todo mundo pode aprender também. E aí, conta um pouquinho pra gente do processo, né? Pra quem... o tema pra mim, tá? É bem novo também. Vou falar que, eu conheço instrumentação, sou engenheiro de controle de automação, já trabalho com instrumentação, mas esse ponto, instrumentação analítica, para mim também é novo. Então, conta pra gente como que é o processo. Então, como que é um atendimento seu da Endres? Para um cliente, por exemplo, o cliente tem um processo lá e ele quer fazer uma implementação, Endres Houses com alguns instrumentos. Como que é? Como que ele chega até você ou é um contato interno?
Como que é isso? O primeiro contato com o cliente é do pessoal de vendas. Então, seria o pessoal de vendas externas. Então, eles identificam as oportunidades ali de uma planta, seja, enfim, desses ramos diversos que ainda se trabalha. E eles fazem o primeiro contato. Se for uma aplicação, já que a gente conhece, corriqueira, que o vendedor, né, já tem aquela expertise, não vai direto para a parte de vendas internas e o processo segue. Mas existem processos que são muito críticos ou com... Como é isso? A parte analítica, ela envolve muitas dúvidas do que seria o ideal. Às vezes a gente precisa testar, porque é uma aplicação nova. Então é aí que eu entro o gerente de produto, né? Vai visitar a planta, ou o consultor de aplicações que vai receber. Antes do projeto de implementação, então. Isso. É mais para saber, olha, eu tenho esse eletrodo, mas o processo tem tanto de temperatura. Como é que a gente pode lidar com isso? Entendi, aí eu falo, tem esse, é isso. Aí esses cases chegam para mim com essas dúvidas de aplicação. Seria... Tá. Então, por exemplo, eu identifico lá uma variável que eu quero controlar, né, num processo. O pessoal de vendas lá identifica que você poderia fazer um estudo a respeito da melhor aplicação, é isso? Isso. Tá. É isso, porque às vezes são aplicações críticas, diferentes, e aí eles pedem uma ajuda para a gente direcionar o melhor equipamento para aquela aplicação específica, né? Olha que bacana. É um trabalho de a quatro mãos, vamos dizer, né? Isso. Via dupla ali, porque você ajuda o cliente a identificar a melhor aplicação e com isso a Endress, né, vai ter lá o case de sucesso, vamos dizer assim, exato. Porque vai determinar para ele o que realmente ele precisa, né? Sim, e também evitar que a gente coloque ali um instrumento que é bom, mas que não é o específico para aquela planta, não e daí ele não vai... no produto dele, né? Exatamente, aí a performance vai ser ruim, mas não é porque o produto é ruim. Não é, exatamente. É só porque a aplicação não tá certa. A aplicação Precisa não tá ser coerente um eletrodo mais robusto, ou um eletrodo mais rápido, alguma coisa assim. E qual processo, citando variáveis, né? Você acha que tem que ter uma análise maior, vamos dizer assim, entre as variáveis, a gente acabou de falar de pH, de temperatura, vazão, né, pressão, o que você acha que é mais... Tem coisas que é de segurança, né? Por exemplo, pressão... Sim, por exemplo, análise de água de caldeira. Sim. Mas assim, eu não vejo como uma mais crítica que a outra, só... É isso, principalmente questões de segurança. Então, se aquela área é X, por exemplo, a gente tem eletrodos para essa área. Ou aplicações que exigem erros muito baixos, como, por exemplo, você está falando de uma aplicação em farmacêutica, então você precisa controlar precisamente... Tem norma específica para farma, né? Isso, também tem equipamentos direcionados que tem normas higiênicas para aquele equipamento poder ser colocado ali. Qualquer erro ali pode, enfim, quebrar sua produção inteira no seu fermentador, você perder ali toda uma batelada inteira, então são processos... Matéria-prima mais cara, tudo mais caro. Exato, né? Então, quando a gente fala de ciências da vida, né, a gente fala de ajustes muito críticos ali, de temperatura, de oxigênio, então... Até a umidade da sala, né? Então, tem o processo de sala limpa, né? Exato, sim, os analistas precisam, às vezes, tomar um banho antes, entra na planta, você precisa ir no banheiro, toma banho e volta e fica nesse, porque realmente, imagina, produção de vacina, produção às vezes de vacina animal também, não só humana, né, então... Eu entrei num laboratório, eu não vou me lembrar o nome agora, ele era perto de Araraquara, numa cidade, Américo Brasiliense, chama a cidade. Eu fui lá faz um tempo já, eu nem sei se tem esse laboratório ainda, era um convênio meio que do Estado, com iniciativa privada e tal, e eu entrei lá, eu nunca entrei num lugar, assim, tem níveis, né, de higiene. Sim. Né? Aí eu entrei numa sala, tinha que pôr uma roupa, aí eu coloquei essa roupa. Aí beleza, só que eu ia ter que entrar numa outra sala que é mais em contato ainda com o produto lá e tal. Pus outra roupa por cima daquela. Exato. Aí eu olhei e falei, puxa vida, será que tem um terceiro lugar? Eu não vou aguentar de calor, cara. Aí eu coloquei essa roupa e tal, eu perguntei pro cara, tem mais roupa? Ele falou, não, essa é a última. Mas porque a gente trabalha com plantas muito críticas, né? Quando a gente fala de alimentos, farmacêutico. E às vezes processos são diferentes vieses, né? Então, às vezes um processo muito crítico, muito preciso, que tem que seguir todas as normas higiênicas, ou a gente pula e vai para um processo de mineração, que o equipamento tem que ser super robusto, ele tem que aguentar ali um espessador, então são mais dois agressivo mundos. O ambiente, né? São dois mundos, né? Exato.
São dois mundos, vários mundos, na verdade. E que legal, você falou aí da parte de saneamento, da sua formação, eu lembrei agora, a instrumentação, ela tá forte, né? E acredito que a analítica, com certeza, né, está também, na parte de saneamento, né? Sim. Essa parte de tratamento de efluentes, avançou muito nisso, nos projetos de instrumentação, né? A gente teve o marco do saneamento, né, recentemente, que era, então, esse impulsionamento, essa força que deram para o saneamento crescer, impulsionou também as empresas e as medições, né? Então, Sim. o mercado de instrumentação. Então, sim, o saneamento está crescendo muito no Brasil, e que bom, né? Porque Sim, a gente claro. precisa... Faz parte da sustentabilidade, né? Exato, a gente precisa cuidar desse recurso da melhor forma. E a gente não tinha, não me lembro agora de cabeça, mas porcentagens de saneamento no Brasil muito favoráveis. É porque no estado de São Paulo a gente tem uma visão que parece que, né, o saneamento já está em todos os lugares. É natural, né? Mas não é verdade, né? Infelizmente no Brasil a gente tem áreas que ainda não tem o tratamento de esgoto, de água adequado, né? Você sabe que o Brigatti veio aqui, a gente falou também, né, desse controle de poluição, né, dos medidores lá e tudo. E assim, apesar do estado de São Paulo, né, ser um estado que tem uma imagem que está cuidando e tudo mais, tem muitos segmentos que deixa a desejar. Eu não vou citar aqui, porque é antiético e tudo mais, mas não digo, não é só no saneamento, no controle de gases poluentes e tudo mais. É um pouco mais, até na segurança. Sim. Até em segurança do trabalho, nessa parte de adequação NR12. Todo mundo pensa, mas no estado de São Paulo nós temos grandes indústrias, todas elas já estão adequadas. Não é a realidade. E eu entendo perfeitamente, porque tem uma coisa que tem ausência de algumas coisas que deveria ser natural, como iniciativa de linha de crédito, para que as pessoas adequem as máquinas, para que as pessoas façam o saneamento, para que as pessoas controlem. Só que assim, no Brasil tem um ponto que eles colocam já a legislação e já quer cobrar, né? Sem perguntar se o cara tem budget ou se o cara consegue. Às vezes a empresa não tem pulmão nem para respirar financeiro, e eles estão cobrando algumas coisas. Eu entendo perfeitamente isso, mas entendo o outro lado também, que outras empresas ela têm, né, essa possibilidade de avançar e não avança por uma coisa de comodidade. E é isso, a água é um recurso escasso que a gente... Sim. Nos processos industriais, ela está presente tanto para resfriamento, tanto para água de processo, tanto a gente analisa ela antes de entrar no processo, depois. Então, assim, não tem como, sabe? A gente precisa cuidar. Eu entendo também a parte financeira, realmente. Sim, fazer um tratamento adequado para o seu tipo de efluente na sua indústria não é algo simples, né? A gente tem tratamentos diferentes, efluentes diferentes, então eu entendo. Mas... E às vezes também não é nem para reutilização, é para devolver ele no ambiente, né? Porque assim, a gente faz muito aqui, gente, descaracterização de equipamento, às vezes a gente vai fazer uma desmob, descomissionamento de planta e gera resíduo. Então, o que a gente faz aqui, né? A gente contrata empresas sérias para que esses resíduos sejam descartados de forma ambientalmente corretas, né? E as empresas, de uma forma ou de outra, essa parte de água, de utilização, né, da estação de tratamento ali dos efluentes, ela pode ser para reuso, como pode ser para descartar, porque ela não pode devolver aquilo. Exato. Não é como há 30 anos atrás que você usava lá e jogava ela toda poluída no ambiente. Não, geralmente você tem classes de poluição daquele rio e você precisa, acho que, se eu não me engano, entregar uma classe acima ainda do grau daquele rio do que tá na natureza. Exato, então, se ele é um grau de poluição, você tem que entregar uma água melhor do que já está naquele córrego, para você não contribuir, para você contribuir para que ele seja melhor, né, não pior. Que bacana. E essa parte do saneamento, ela avançou, e eu acredito que tem empresas, né, que quando ela já está implementando, eu vejo muito aqui, que a gente faz montagem de plantas novas também, quando está fazendo a planta, já está trabalhando a parte da estação já faz tudo junto, exato. E esse é um ponto positivo, né? Sim, porque é isso, é a preocupação tanto com a matéria-prima que você vai usar, porque você vai precisar de um sistema, por exemplo, para tratar aquela água antes de entrar no seu processo. Então, por que não já adequar o tratamento depois para devolver esse recurso, né? Sim.
Nessa parte de saneamento, tem também a analítica ou não? Sim, Já é uma sim. coisa mais fixa, assim. Não, também, bastante também. forte. Então, a parte. É isso, vai depender do processo, mas a gente tem as análises clássicas, então, análise de pH, condutividade, turbidez daquela água, tanto pré-indústria, né? Então, como matéria-prima daquele processo mesmo. Tanto se você vai pegar essa água, por exemplo, para caldeira, e daí para aquecer uma caldeira, você precisa ver o teor de sais, você vai passar por uma água, por um sistema de osmose para tirar a salinidade. Então, sim, o saneamento o saneamento, não só assim, saneamento, quando a gente fala saneamento básico, parece que é algo de cidade, né? Mas é assim, industrial, o né? tratamento de água industrial Sim. também a instrumentação analítica está diretamente ligada em todos os processos. E qual que seria, vou fazer pergunta difícil agora, qual que seria um nível bom de condutividade de uma água para eu devolver ela para o meio ambiente? Tem mais é bom, menos é bom? O que é bom? Tá, É relativo? É relativo, assim, mas tem um... Porque, assim, a condutividade, ela vai indicar, na verdade, quantos íons, que tipos de íons... Então, você pode linkar a condutividade com outros tipos de poluição, mas, geralmente, uma água, por exemplo, potável, boa, de rio, a gente considera, por exemplo, uma escala de 200, 100 microsiemens, 50 microsiemens, uma escala boa. A gente nunca vai ter um rio com uma escala de 1 microsiemens, que seria uma água pura, né, de água de osmose, por exemplo. Sim. Mas muito alta também, a gente pode ter ali até 1000 microsiemens, mas muito alta pode indicar uma carga de minério muito alta, uma carga de salinidade muito alta. De metal pesado, de alguma coisa assim? Qualquer coisa, qualquer íon que possa gerar ali esse aumento de condutividade. Então pode indicar um nível de poluição mais alto, né? Então... Tá, legal. Eu fico imaginando, cara, esses estudos é bem bacana, porque a gente que não tá nesse meio, né, não tem um parâmetro. Será que a água com bastante condutividade é boa? Menos condutividade? Não. A gente, por exemplo, isso é uma curiosidade só, a gente não pode tomar água de zero condutividade, nós humanos, né? Então, sim, por mais que a gente fale água ultra pura, né, a gente não pode consumir. Então, a gente precisa de um nível destilada, né? Isso. A gente não pode consumir. A gente não pode. Água. Por mais que seja ultra pura, a gente precisa de um nível de íons ali, um nível de salinidade, né? Mas isso também tem que ser controlado para mais, né? Para mais, tá? É que às vezes ela passa por um processo que carrega uma coisa a mais de íons que não poderia, né? Exato. Então tem um range ali que você tem que atender. Uhum. E nas partes de fármaco, né? Também o que mais acontece de instrumentação analítica que você vê na prática? Você diz assim de dificuldades? Não, dificuldade não. Por exemplo, eu vejo o fármaco, ele tem a parte de processo, né? E depois tem a parte de embalagem ali, a parte de manufatura, vamos dizer assim. Nessa parte, né, de processo, dependendo ali, eu tenho que tipo de controle da parte analítica, da parte de instrumentação, assim? Isso é bastante variável, assim, de tipos de fármacos diferentes, mas, assim, um exemplo, né? Então, principalmente tratamento de água ultra pura, então você precisa de uma água boa para fazer o processo, tanto para lavagem da onde você está utilizando, as vidrarias e tal, de análise, enfim, de laboratório mesmo, quanto para ser utilizado como matéria-prima. Então, você precisa de Então, começa daí, você pega uma água, por exemplo, de um ambiente, enfim, uma água de distribuição, e você vai transformar essa água numa água ultra pura, por exemplo. Também, como os processos são bastante rígidos, então você também vai precisar controlar se você está lidando com células, com micro-organismos, então você tem ali tanques de fermentação que vão controlar o oxigênio dissolvido, que vão controlar, porque você está produzindo células ou controlando células ou fungos ou bactérias, então aí entra vários tipos de medições analíticas diferentes. Sim. de controle. Tem uma gama muito grande, né? E quando você entra para fazer essas análises, né? Pode citar qualquer processo, tá? Não vou fixar um processo, mas para ser feita da hora que vocês estão desenvolvendo o projeto, para fazer a implementação, quais são os tipos de análise? Cita um exemplo para a gente, só para materializar isso.
tipos de análise que chegam para mim? Isso, como? que você faz ali e depois você tem até os treinamentos que você disse, né, e tudo mais. Sim. Por exemplo, quando você tem um sistema em indústria de alimentos e você tem tubulações que precisam passar por limpezas frequentes. Sim. Então você tem, por exemplo, uma tubulação com leite, você faz o processo de SIP ali de tempos em tempos. Então você tem tanto a instrumentação para saber se você qual é o líquido que está passando aqui naquele momento, tanto para evitar a perda de leite. Então, esse seria um exemplo ali de instrumentação mais voltada para a área de alimentos. Para a área de saneamento, daí a gente vai ter tanto a água para você adequar, tratamento de águas, né, para você adequar para o seu processo, quanto para o tratamento para ir para o rio, por exemplo, para você devolver ou para você reprocessar. Tá. E essa análise você traz para laboratório, faz ela e depois determina um instrumento para trabalhar na linha? Como que é essa relação? Isso é interessante, porque os instrumentos, vamos voltar no passado, os instrumentos foram desenvolvidos primeiramente para fazerem análise em laboratório. Tá. Então, o primeiro pH-metro que a gente teve, o primeiro condutímetro, eram de análise de laboratório. E com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de fazer medições de processo. Isso vem ganhando bastante força com Porque teve escala, né? Isso, advento da indústria 4.0, porque quando você faz uma medição de processo, você também ganha agilidade de entender se aquela matéria-prima tá boa ou não, de tomada de decisão mais rápida. Porque um fluxo contínuo, você tem ali instrumentos e tudo mais. Exato. E faz a correção em controle de malha fechada, né? Exato. Então, a ideia é assim, a instrumentação de laboratório, ela ainda existe e ela vai continuar existindo, porque quando a gente fala de controle de qualidade, a gente precisa tanto da análise de processo, quanto da amostra, do registro e tudo mais, né? Quanto do controle ali no laboratório. Então, a gente precisa manter os dois. A diferença é o tempo, né? Então, você tem uma análise ali em processo em tempo real. Então, ali você consegue tomar decisões mais rápido, verificar se já tem algum problema na sua linha, muito mais rápido do que esperar que o analista vá lá, colete a amostra, leve no laboratório. Então, é mais essa questão de tempo e agilidade, né? Mas aí dentro dessa automatização desses processos analíticos, vem várias dificuldades também, né? Porque a gente tá tirando um equipamento que antes era feito para laboratório, ambiente controlado, e colocando ele num processo muitas vezes agressivo, sujo, enfim. Como é que a gente lida com isso, né? Então, sim. Isso é um fator bastante interessante, né? Porque os equipamentos também tiveram que adequar, as empresas adequaram os instrumentos para esses processos, né? Porque até então ele trabalhar com a mão de obra de laboratório, que já sabe que é sensível e tudo mais, né? Ali num ambiente limpo, dentro da sala. Exatamente. É a mesma coisa para nós, gente. A gente que trabalha, né, na bancada. Tem um eletricista que conserta a placa, né, na bancada. Tem tudo ali, osciloscópio, tá no ar-condicionado e tudo mais. E o cara que tá lá em campo, fazendo um reparo em campo, né? E quando a gente, ainda assim, por mais que os equipamentos sejam robustos, quando a gente fala de um eletrodo, a gente tem eletrodos robustos para aguentar, como eu disse, medições de mineração, que é um processo bastante agressivo. Porém, ainda assim, é um eletrodo de vidro. A gente tem eletrodos sem vidro, mas ainda assim é uma matéria mais sensível do que quando a gente fala de um Coriolis, por exemplo, né? Eu entendo mais a parte analítica, então, mas eu vejo essa diferença. Então, o medidor de vazão, ele também vai ser... Você não precisa ficar calibrando ele, né? É uma manutenção muito mais longa. Quando a gente fala de instrumentação analítica, muitas pessoas da planta acabam não gostando porque precisa de uma manutenção periódica. E é assim com todas as marcas e empresas. Precisa de uma limpeza periódica, então... E o equipamento de campo, né? Ele foi desenvolvido para um processo contínuo ali, né? E o do laboratório pontual. Porque a análise é pontual, né? Uhum. E até o IBL falou aqui, né, dos dispositivos Endress, que com o Indústria 4.0 e esse avanço tudo, ele tem feedback do estado, como que ele tá, né, da preditiva, vamos dizer assim. Isso ajuda muito. Sim. Porque, como eu disse, muitas vezes o técnico de manutenção, quem vai olhar aquele eletrodo, não tem aquele, né, o conhecimento para saber, ele tá medindo tanto em milivolts, então não tá compatível com tanto em pH, como é que eu manejo isso, né? E os instrumentos da Endress têm aquela tecnologia Heartbeat, aí fica aquele sorrisinho, né, na frente. Então, se o pH tá lendo certinho, ele vai ficar com um sorrisinho, ou vai ficar triste. Então, isso já é um bom indicativo
comparativo. Além disso, também eu acho importante o pessoal da instrumentação conhecer sobre o que é o pH, a condutividade, porque daí também tem argumentos quando a gente tem... Aí começa o embate, né, a polêmica, que é a medição de laboratório sempre acha que a medição de processo está errada, né? Isso acontece muito. E não é assim, não é assim. A gente tem que confiar nos equipamentos de processo também. Mas o que acontece são diferenças muito simples. Então, quando eu estou analisando um pH em fluxo, ele está a uma certa temperatura, por exemplo, a 40 graus no meu processo. Tá. Se eu tiro essa amostra do meu processo e levo para um Esfriou. laboratório, eu já mudei a temperatura, eu já vou mudar essa medição de pH. Então, não tem como bater. O pH, a temperatura ela vai mudar ali a química daquela amostra. Então, é muito difícil a gente também... É impossível a gente ter uma medição igual de laboratório e de processo. O que a gente precisa é entender que isso vai acontecer e por que isso acontece e entender também como manejar esse erro, que na verdade não é um erro, né? É uma condição diferente. É um ajuste de processo, porque, eu trabalhei, no começo da minha carreira, eu trabalhava com gráfica, né? Na editora Globo. E tinha um setor de utilidades, né? Chamava umectação. Uhum. Era um produto, porque não sei se você sabe, mas a impressão offset, ela é uma impressão química. Ela é uma impressão química. Uhum. Existem impressões mecânicas, né, que tem várias, né, que o clichê, por exemplo, o carimbo, ele é uma impressão mecânica. Você bate Tem ele, a pressão, a tinta. a pressão, a tinta ali, ele é uma impressora mecânica. Mas a offset, ela é química. Por quê? Porque a tinta, existe a área de grafismo e antigrafismo. Uhum. E essa solução de umectação, ela preenche a área de antigrafismo. Para que a tinta não pegue nessa área. Ah, entendi. Né? E olha que bacana, teve um processo lá que o cara da utilidades preparava a umectação lá. E ele fazia as medições dele lá, né? Só que tinha um sistema que ele era comum para todas as impressoras e mandava. Aí cada cara, quando ia medir no recipiente lá da impressora, dava diferença de condutividade, de um monte de coisa. Mas claro, foi bombeado. Aqueceu, pegou alguma impureza, alguma coisa. Exatamente. Aí chegou lá no ambiente, né? Aí o que eles faziam para corrigir isso aí? Faziam uma correção no reservatório da máquina. Cada máquina, o cara tinha um pouco de líquido lá de umectação, não sei se era Equinox o nome, e ele ia lá e colocava lá na banheira dele lá e fazia a porção mágica dele lá e media lá condutividade e tudo mais. Uhum. Bom, resolveu. Foi uma coisa de processo ali que resolveu. Eu acho que tem muito... não tem aquelas duas verdades, né? Isso. É verdade para um, não é verdade para outro e tudo mais. Depende do ponto de vista, né? Depende da análise. E, por exemplo, a questão da condutividade. Se a gente tem uma água ultra pura, então a gente está medindo ali escalas muito baixas. Se a gente pegar essa água ultra pura que está passando na tubulação, colocar ela em cima dessa mesa aqui, em pouco tempo você vai ver a condutividade subir sozinha. Porque está dissolvendo CO2 ali, porque ela está absorvendo as condições do ambiente, enfim, de diferença de pressão ali. Então, o próprio CO2, o próprio oxigênio, o próprio ar que está aqui já vai causar alteração de condutividade nessa amostra que está parada, ninguém fez nada. Sim. Então, imagina uma amostra que, enfim, você pegou ali numa certa temperatura, levou para o laboratório, deixou lá esperando ela. Não são medições comparáveis, né? Elas podem servir, sim, para um controle de qualidade, porque a gente precisa de uma carta controle, então, às vezes, olha, a gente sabe que a medição de laboratório sempre vai medir um tanto a mais ou um tanto a menos, ou a gente pode, por exemplo, usar o mesmo sensor. Lá na Indres a gente tem um medidor portátil, então você pode usar o mesmo sensor que você está usando no processo, você usa ele no laboratório. O instrumento é o mesmo que usa ali. Então, para uma questão de comparação, você pode tirar o sensor dali e medir no mesmo timer, só que usando um outro transmissor. Nisso você já equalizaria, por exemplo, a questão da temperatura, digamos assim, ou mitigaria esse erro, né? Então, essa questão da temperatura é muito curiosa porque causa erros, não são erros, está medindo mesmo corretamente, mas em temperaturas diferentes, e isso causa muito embate, assim, entre o pessoal de laboratório e o pessoal de processo. E quando eu acho interessante, quando a gente dá os treinamentos, a gente explica isso pro pessoal de processo e fala, então eu vou falar, porque às vezes o pessoal pede para recalibrar o instrumento, enfim, e não precisa. Né? E eu acho que é uma questão também, isso que você falou é primordial, treinamento. Cara, treinamento é a palavra-chave, né? Porque assim, a gente está aqui, está trazendo essas informações, pode ser que muitas pessoas ouviram aqui e não tinha esse tipo de informação, né? Mas quando você passa a treinar,
E eu não sei como que é a logística do treinamento, mas o ideal é que seria junto os dois, né? Tanto laboratório quanto processo. Sim. Porque aí pode até sair um embate ali, mas vai ser conciliado, vai ter uma conciliação ali. Porque é o seguinte, quando o pessoal dá treinamento, a gente tinha uma outra situação também, que era a impressão química, cara, ela dá muito problema. Se não tiver bem regulado, ela dá muito problema. É parte de rolaria, tudo mais, né? Uhum. E a gente tinha, né, isso numa outra empresa, não era na primeira, mas a gente tinha uma questão de dureza da borracha, tá? Porque tem uma transferência, esse líquido de molha, né? Ele é transferido por rolaria, né? Tem uma banheira, tem uma rolaria e tal. E o que acontece? Um especialista foi lá, né, uma fabricante de rolos alemão, melhor que tem no mundo, falou pra gente, cara, os rolos de vocês, eles estão saturados, a borracha, a dureza está muito acima e alguns deles, eles estão abaulados. Se você pegar, né, ele dá a regulagem, mas quando ele começa a aquecer, ele deforma um pouco, né? Aí a gente falou, puxa vida, então tá explicado, né? Bom, trocamos os rolos. Aí começou a rodar. E é uma coisa assim, a gente falava para a operação, né? Vamos. Não, os rolos estão bons. Você bate a faixa, eles estão bons. Tá? Até por causa de custo, né? E tudo, cara. Mas apoiou muito para resolver que era essa questão, uma questão ali de desgaste ou saturação da borracha, porque química, né? Ela vai interagindo com a borracha e reage, né? E é isso aí. Eu acho que quanto mais o pessoal de campo, manutenção, enfim, todo mundo que manipula o equipamento, quanto mais conhece, sim, mais fácil fica para entender qual é a hora de trocar esse equipamento, se está adequado ao processo ou não, porque às vezes está dando muito problema, mas é isso. Você precisa de um eletrodo diferente, você precisa de um medidor de condutividade diferente, ou você precisa, seu fluxo está muito alto, você precisa fazer um bypass, você precisa elevar, colocar uma câmara de fluxo. Então, quando a gente precisa também desse feedback, é importante quando a gente está na consultoria de aplicação, ou o vendedor mesmo, dar esse feedback pra gente, olha, mas o eletrodo tá lixando, né? Então a gente fala, tá. Então é legal quando o pessoal que manipula o instrumento tem esse olhar atento para falar, pode ser isso, porque eu aprendi assim, que é isso. Então, e ajuda. Importante também que a Endress aí, ela tá junto, né, com o cliente, né, com o usuário final, que é o operador. Porque assim, eu já trabalhei em máquina, cara. Eu sei como é que é a gente ficar sem suporte e você tentar fazer acerto de máquina e não vai. E aí, cara, você liga, a hora que você começa a ligar, você tá tão de cabeça quente, que, cara, você começa a alucinar. Você começa a falar, mas e se a gente trocar isso? Não, a gente já trocou. Não, mas e se fizer isso? Não, a gente já fez. Porque se você não começar a anotar, você começa a alucinar, você começa a fazer de novo. Mas quando você tem um suporte, você liga, acontecendo isso, aquilo, cara, o meu processo e tal. Ah, mas você já testou isso. Testei isso não. Então vou testar. Aí a gente começa, né, a encontrar um caminho, né? E o pior, às vezes, não sei em questão de máquina, mas em questão de instrumento, assim, isso aqui não funciona. E daí desiste, tipo assim, não é. Então teve um investimento e o equipamento fica lá parado, porque não é que não funciona, mas às vezes falta um ajuste só, falta uma calibração, falta um entendimento da limpeza, por exemplo. Essa questão de limpeza é muito crítica para instrumentação em geral, mas para instrumentação analítica é muito crítica na maior parte dos processos. Então, a gente começou, a Endress, né, tem, por exemplo, limpezas automáticas, pelo menos facilita essa manutenção da limpeza. Pro processo. Tá. Então, você tem ali eletrodos com limpeza automática, ar comprimido, para lente de turbidímetro, por exemplo. Pelo menos você mitiga um pouco essa... E aciona direto do supervisório? No próprio transmissor. No próprio transmissor, tá. Você tem também quando você, enfim, se você adquire, tem um transmissor, tem uma segunda placa ali que vai fazer esses acionamentos. Então, isso ajuda bastante, porque quando a gente fala, por exemplo, de turbidímetros, a gente está falando de uma lente. Sim. Uma lente, uma incidência de luz ali. Então, se aquilo tá sujo, que acontece, por exemplo, em processo simples, até tratamento de esgoto, por exemplo, vai criando um lodo ali, um biofilme, e a gente vai tampando aquela lente. Então, é aí que a gente escuta, mas o equipamento não tá funcionando, mas eu limpei ontem, hoje, mas quando a gente fala de contaminação biológica, é muito rápido mesmo. Com uma limpeza automática, né, isso pode... Sim, mas aí eu faço essa limpeza no CIP?
A hora que eu estou fazendo a limpeza da tubulação, por exemplo? Não, aí os eletrodos eles participam do CIP porque Tá. Vai passar por são, eles, né? vai passar por ele. Precisa, porque daí você garante a limpeza e você já tem eletrodos para isso, né, para passarem por esse processo agressivo. Mas é mais quando a gente está falando, às vezes, de uma saída de tanque, de efluente, por exemplo, ou na Entendi. própria mineração, a gente limpa de tempos em tempos aquela Entendi. lente para não deixar acumular. Mesmo né? que não tenha o processo de CIP, eu tenho o processo de limpeza do instrumento. Do instrumento. Para garantir a qualidade dele de medição. Em vez do analista ter que ir lá, ou o instrumentista, enfim, ter que ir lá, sei lá, todo turno ir lá e limpar, pelo menos ele vai a cada uma semana, a cada 15 dias, depende do processo, né? Mas facilita, né? Facilita bem, cara. Tecnologia em prol da eficiência, Exato. né? Uhum. Da eficácia. A gente falou do processo de CIP, você sabe que tem uma coisa, uma fatalidade que aconteceu, eu não sei se foi por CIP, né? Mas a gente não sabe, não tem informação verídica ainda. Eu tenho cavalo, né? E tem uma certa ração que o pessoal estava comprando e acabou tendo um desastre lá no processo, não sei se foi feito CIP, Uhum. talvez trabalhou com ureia, e essa ureia contaminou o alimento do cavalo. Bom, enfim, eu estou falando aqui, mas não sei se é isso mesmo. Sim, mas teve uma contaminação no processo. A ureia é bom para o gado, mas não é bom para o cavalo. Uhum. E aí o que aconteceu? Teve óbito de vários cavalos, teve uma sequência. E você acredita que um mês antes, eu estava pensando de comprar uns alimentadores automáticos, porque essa ração, a fórmula dela é completa, então ela tem a parte de proteína que o cavalo precisa ali da ração mesmo, e o feno já vinha completa. Legal. Era um composto completo. E aí tinha uns dosadores automáticos, né, e isso eu ia lá uma vez por semana, ou, né, tal, ia colocar umas câmeras. Bom, resumindo, abortei a missão, porque aconteceu isso. Mas você conseguia ver alguma diferença? Não, assim, não dava para ver nada. Não dava. Era químico, nossa. E o cavalo, ele tem uma preocupação muito grande, ele intoxica muito fácil, tá? Uhum. Ele tem cólica muito fácil, o cavalo, porque você vê o gado, o cabrito, a ovelha, eles são ruminantes. Uhum. Então, eles têm, né, um sistema todo diferente. Diferenciado ali, que ajuda, eles podem comer mais coisas que o cavalo não pode. Uhum. E o cavalo, se der cólica nele, ele morre. Nossa. Muitas vezes morre. Você leva até no pronto-socorro, mas não adianta. E aconteceu isso aí. E, assim, tudo leva a crer, não sei qual a investigação, mas um processo de CIP, né? Uma contaminação cruzada. Uma contaminação cruzada no sistema. E nesta fábrica não produzia só para animal, não. Produzia, não sei se era na mesma linha, mas produzia também suplemento para academia. Nossa, entendi. Não sei se é a mesma linha, mas a marca é a mesma. Né? Então você vê como é que é as coisas, né? A gente tem que preocupar, cara, porque às vezes eu tô falando por causa da instrumentação analítica, porque cai no automático, né? Não pode. Cai no automático. Se cair no automático, cara, eu falo assim, como você falou, tem que ter a qualidade, tem que ter, não vai tirar a necessidade por você ter um processo contínuo ali, né, um controle de malha fechada, não vai tirar a necessidade de ter essa parte de laboratório, de medição, e tem que ter uma conversa ali, né, boa, às vezes, não ter conflito. Né? Exato, às vezes, por exemplo, você está no laboratório, ou enfim, equipamento de processo, você lê o procedimento, tem que calibrar cada 15 dias, você pensa, mas não precisa, tá medindo, mas parece ser demais, mas é para evitar coisas como essa, são medições críticas, né? Então, você precisa seguir todos os procedimentos. Então, talvez, eu não sei se tem regras, né, alimentícias para animal e tudo mais, mas não aconteceria isso num processo farma, por exemplo. Enfim, que tem regras e normas, né, sim. para serem seguidas. E auditorias, né? Auditorias diversas, e outra, você presta conta do que está sendo feito, na verdade, né? Eu não sei como funciona, sinceramente, isso para a parte animal também. Acredito que tenha, obviamente, controle de qualidade, mas talvez não tão rígido né? Com né? regras claras, né? Porque desde quando você deixa meio aberto, cada um faz de um jeito, né? Por que a instrumentação é legal? Porque a gente trabalha com padrão, né? Exato. A gente, primeiro de tudo, a gente trabalha em cima do set point, né? A gente tem lá um valor de referência e um range para a gente controlar o nosso processo. Eu gosto muito, e a gente tem uma sequência de instrumentos, todo um controle, para quê?
escala, mas seguindo um padrão, né? Isso, e para garantir a qualidade. Garantir a qualidade. Se você não tem um padrão, fica muito difícil. Cada um produz de um jeito, cada um faz de uma forma, né? Isso. E aí você abre possibilidades para as falhas, né? E é isso, a qualidade, um bom instrumento analítico vai te permitir entregar uma boa qualidade de produto. Um bom cuidado do instrumento analítico, uma boa comparação com o laboratório feita corretamente vai impactar diretamente na qualidade final do seu produto, é isso. Sim. E na conformidade ambiental também, né, como a gente... E qual que é a diferença? Fala pra gente, a gente tá falando de instrumento analítico. Qual que é a diferença, se há que tem diferença, né, no caso da Endress, mas de um instrumento analítico ali e de um que não seja? Você diz um de laboratório, um de processo? De processo, vamos dizer assim. São vários diferentes. Então, geralmente, a gente tem... a parte física já é diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala de um turbidímetro de processo da Endress ali, ele é só um tubo de inox com uma lente. Então, uma medição de lente ali é 90 graus ou um determinado grau. E é o mais robusto possível para que possa aguentar o processo, por exemplo. Quando a gente fala de uma medição de laboratório, a gente já fala de um equipamento menor, a gente fala de... A gente pega uma amostra, leva para o laboratório, que daí é isso, por exemplo, o turbidímetro, a gente está lendo ali um fluxo em tempo real, né? Imagina assim, a gente está medindo no turbidímetro partículas suspensas, né? Daí, no laboratório, a gente vai pegar uma amostra com Becker, vai colocar numa cubetinha de vidro, vai agitar e vai medir. Então, só nessa, o tanto que você agita já vai dar diferença. O tanto que aquilo ficou parado e decantou vai dar diferença. Então, os equipamentos são diferentes, na maior parte. E equipamento que é pressurizado, por exemplo, como que é essa relação? Porque, por exemplo, eu tenho no processo lá alguma, sei lá, uma massa de um macarrão ou de alguma coisa, né? Que está passando sob pressão e o instrumento está medindo lá. E aí eu pego essa amostra e levo para o laboratório. Eu tenho que fazer o mesmo processo, a velocidade, a pressão que ela está, eu tenho que copiar isso do processo para medir? Não, você não vai conseguir, você não precisa copiar, mas você precisa analisar criticamente que você não vai ter exatamente a mesma... A pressão em si não vai gerar tanta diferença. Seria mais, por exemplo, no caso do pH, a temperatura, né? No caso da condutividade, a temperatura também é muito crítica, tanto que a condutividade ela vai ler sempre a 25 graus, então ela vai se referenciar a 25, mas você não precisa mimetizar isso no laboratório. O que você precisa fazer é, por exemplo, se determinada empresa falou, não, eu confio nesse equipamento de laboratório, então eu quero que seja igual. Então todas as vezes, a gente tem uma metodologia para medir esse molho de tomate do processo aqui, e toda vez dá um de unidade qualquer de diferença. Então a gente vai lá e imputa aquela diferença, por exemplo, no equipamento de processo para igualar. Mas é entender que isso vai gerar diferença, não quer dizer que um ou outro estão errados, mas que são medições em condições diferentes. E que, quimicamente falando, isso é muito importante. Como eu disse, uma amostra parada, ela muda quimicamente, com água. Quando a gente, por exemplo, pega um refrigerante, a gente abre um refrigerante, daqui a meia hora ele já perdeu boa parte do gás. Exatamente isso com as amostras. Então, a gente não vai conseguir reproduzir as condições de processo, mas a gente tem que entender até onde essas diferenças são erros ou são inerentes da química ali, né? Tá. E vocês, né, a Endress, eu conheço bastante os instrumentos de campo, mas os instrumentos de laboratório vocês têm também? A gente tem algum pH para laboratório, a gente tem esse que é um portátil que pode medir pH, condutividade, oxigênio dissolvido no laboratório também. Tá. Mas a maior parte é focada em processo, mas também tem alguns equipamentos para laboratório, sim. Legal. Eles são... assim, estruturalmente muito parecidos, né, quando a gente fala de pH, a questão é, enfim, encaixe, algum cálculo diferente, mas assim, funções um pouco diferentes nos transmissores, mas a medição em si é igual. E algumas situações dá pra gente fazer alguns parâmetros de comparação? Por exemplo, sei lá, você falou da massa tomate, eu tirei a massa tomate, ela deu o valor X no processo, e no laboratório eu tenho de X-1 até X+1. Dá para fazer isso? Você diz, tipo, fazer esse offset assim? Fazer esse offset para mim ter alguns parâmetros e não ter
esse embate aí de, não, pô, no laboratório tá dando X, aqui tá dando Y, né? Se há a necessidade da empresa ou do controle de qualidade de dar exatamente o mesmo valor, daí a gente geralmente o que acontece é mede-se no laboratório, o certo é fazer várias amostras, então tem um erro ali, a gente faz um desvio de medição. Padrão, então a gente fala, não, ó, toda vez que eu pego do processo e levo no laboratório, dá X de diferença. Então pego esse X e imputo, na verdade, no meu transmissor de processo. Entendeu? Você calibra ele de acordo isso, com o laboratório. Puxa, na verdade, você transfere os parâmetros ali para medição de campo. Isso, caso você opte por, enfim, considerar que a de laboratório é a sua referência. Você também. Isso, exato. Isso vai de controle de qualidade para controle de qualidade. Legal. Tem pessoas que preferem fazer, tem empresas que preferem fazer dessa maneira do que, não, só o de processo e eu vou confiar nessa medição. Daí vai de empresa, mas você consegue puxar essa diferença, né, se você quiser, ou fazer carta controle mesmo, né, então, tá batendo, porque tá dentro dessa diferença entre um e o outro, então tá tudo certo. Entendi. Olha, gente, que importante o assunto de hoje, hein? Ó, o pessoal da Endress aí, a Giovana trouxe um assunto super importante, instrumentação analítica. Ó, importante também você já fazer a sua inscrição aqui no canal, ativar o sininho de notificação e já deixar o seu like. Não deixe para o final, faça a sua inscrição para não esquecer. Se tiver no Spotify, outra plataforma de áudio, Amazon Podcast, Apple Podcast, depois também passa aí no YouTube e faça a sua inscrição, é bem importante, tá? Prometo que eu continuo batalhando aí para trazer os melhores players aqui. Giovana, e assim, hoje, a divisão em que você trabalha na Endress, né? Você falou que trabalha em parceria aí com vendas externas, com o pessoal e tudo mais. O pessoal está buscando mais essa solução para ter mais assertividade ali nos processos? Sim. O volume de cases que é consultor de aplicações recebe bastante grande, isso é legal, mesmo porque a parte analítica também está crescendo bastante, então as pessoas estão buscando essa automatização de processos analíticos, que isso é bastante interessante, daí acaba gerando mais dúvidas, não... geralmente a impressão que eu tenho é que quem gosta mais de instrumentação mais básica, né? Enfim, vazão, pressão, temperatura, sim. Não vai gostar da instrumentação analítica e você tem, às vezes, medo, assim, de escolher o produto, enfim, o cliente mesmo, então pede a nossa ajuda, né? Sim. Então... mas eu também faria, pô. Se desse para mim a tarefa de escolher qual instrumento, qual o que seria o sistema ali, eu falaria, pô, contrata um suporte. Exato. Para ter dados, para a gente... A tomada de decisão em cima de dados é muito mais assertiva, pô. E é do nosso interesse, tanto do cliente, que dê certo aquele equipamento no processo. Claro. Então, quanto mais assertivo for essa escolha do equipamento, melhor, né? Então... E se ele opta, por exemplo, eu vou comprar um medidor de vazão X, Y, Z, né? Aí ele compra e instala. E aí ele tá com isso instalado e fala, não, pô, eu me arrependi, agora eu queria o processo da sua análise lá, do processo analítico. Como que fica isso? Então, vai de caso para caso, comercialmente falando, mas a gente... Primeiro a gente entende por que foi vendido X ou Y, por exemplo, no caso de um eletrodo, né? Por que foi vendido dessa maneira? Se às vezes era uma questão de financeira, né? Alguns eletrodos são mais caros que outros, enfim, alguns medidores são mais caros que outros, mas infelizmente alguns não vão funcionar. Então a gente fala, esse não vai funcionar, testa esse. A gente tem alguns para teste também, leva esse, vamos testar esse aqui. Tem processos realmente que são difíceis mesmo. Então, sim. A gente oferece como teste mesmo, a gente testa junto com o cliente esse equipamento para poder fazer funcionar. A gente quer que funcione. Eu acredito que vocês vão lá para fazer funcionar e questão comercial depois eles resolvem lá como que vai ficar, né? Às vezes acontece também da gente, enfim, dimensionar um eletrodo, mas a planta às vezes não está pronta, então a gente não tem exatamente a composição que vai ser aquela amostra, o que vai medir exatamente, e depois quando chegar lá tem algum problema e faz esse ajuste. Esse eletrodo aqui não vai dar certo, vamos testar esse aqui. Porque foi antes, né, da planta estar pronta, isso pode acontecer também, né? Não foi feito um estudo e colocou a planta para rodar antes de... Isso pode acontecer muito. É raro, mas sempre acontece, né? Não tem esse ditado? Porque é aquela pressa de startar e pôr para produzir. Cara, é grande. Eu entendo também, né? Os grandes decisores
né, gestores de áreas, diretores, que é assim, também tem uma pressão em cima deles para Sim, produzir, sim. para faturar, para se pagar, né? Mas eventualmente coloca os pés pelas mãos e aí tem que dar um passo para trás, né, para Sim, às vezes pegar impulso aí. acontece também, por exemplo, a gente vende para alguma empresa que produz um sistema para outra empresa, e aí a gente vende o equipamento, por exemplo, o eletrodo, e eles é instalado. Mas a planta só vai começar a rodar dali 3 meses. Aí o eletrodo fica parado lá, muitas vezes seco. O eletrodo fica... Quando aquela planta for realmente funcionar, aquele eletrodo não vai tá Não mais, mede não mais. mede mais. É aí que entra a parte de conhecimento. Então, se você sabe que você vai pôr um eletrodo de pH ali, ele tem que estar hidratado, ou Tá. você Deixa ele separa, fora. só a hora que for rodar você coloca. Porque a partir do momento que ele ficou 2, 3 meses seco, dificilmente ele vai, volta. não volta. E isso qualquer eletrodo, assim, de novo. Então, é isso. Eu imagino, né, que um equipamento, por exemplo, quando se fala de vazão, ele já não tem esse problema, né? Você Sim, vendeu, se ele sim. ficar parado 2 meses, ele vai... Quais são, cita pra gente aqui, quais são as tradicionais, né, que você vê aí, e quais são os mais analíticos aí? pH, qual o outro? Você diz, a parte analítica da Intres, ela é dividida entre os sensores mais básicos, digamos, né? Então, pH, condutividade, oxigênio dissolvido e desinfecção, que daí é cloro, Tá. dióxido de cloro, ozônio. Depois a gente tem, enfim, a parte dos fotômetros. Então, a gente vai... Fotômetros... Mede o quê? Fotômetros, eles são equipamentos que vão... eles são para correlação. Então, que nem eu citei para você, esse equipamento mede a perda de leite. Tá. Então, essa é um equipamento de emissão de luz e ele vai quantificar essa concentração de leite por essa... De acordo com o produto, eu vou pegar Isso, o range de medição que eu preciso. Isso, então ele serve para concentrações diversas. Então, tanto quanto você quer medir, por exemplo, se eu estou passando leite ou se eu estou passando água, Tá. se eu estou tendo perda de fibra no meu processo, correlações diversas, assim. Entendi. Mas são equipamentos luminosos de correlação. Você tem equipamentos também parecidos que vão medir TOC, DBO, DQO, tudo por correlação. Então, você tem uma emissão de luz UV ali que vai fazer... Você calibra ele de acordo com as suas medições de laboratório e ele vai correlacionar isso com quanto ele está lendo de luz, absorção de luz. Mas isso em processo? Em processo. Olha que legal. É bastante interessante esse equipamento. Então... inclusive, a gente sempre vende ele com limpeza automática, porque muitas vezes você vai medir DBO, DQO, enfim, DBO não, DQO e TOC em efluente. E aí você tem ele tem uma fenda assim e você tem uma luz UV incidente. Aí ele vai deixando opaco ali, Isso. tapando. Aí a gente sempre coloca a limpeza automática ali para ficar limpando essa lente. Então, a gente tem essa parte dos instrumentos de medições mais conhecidas, né? Aí a parte dos fotômetros, a gente tem também os amostradores, que são equipamentos que, digamos que você tem uma planta e você precisa fazer uma análise a cada 1 hora do seu processo. Esse amostrador faz isso automaticamente. Então, a cada 1 hora, ele tira 200 ml da sua amostra, 200 ml do seu processo, e armazena. Aí ele tira a amostra, ele recolhe. Tá. Ele recolhe e fica armazenado, resfriado, né? Tá. E também a parte de analisadores. Então, eu falei, esse equipamento de luz, ele mede TOC e DQO, mas a gente tem um analisador mesmo, que vai fazer TOC, DQO, que vai ser... a gente fala assim que o analisador é como se fosse um analista na sua melhor condição, no melhor dia, porque ele vai fazer exatamente o processo de análise de laboratório, colorimétrico, com reagente, só que automatizado. Tá. Então, com medições de volume muito precisas, mas ele é para águas e quando você precisa analisar questões específicas, por exemplo, dureza da água, teor de ferro, sílica. Se falar dureza da água para alguns aí, eles vão falar que é mole. Então, mas... Processo químico tem a dureza da água também. Exato. Você põe uma gota, ela fica ali. Se ela for mais mole, ela vai espalhar por causa dos minérios, né? Exato. Quando a gente fala de dureza, a gente geralmente fala de cálcio e magnésio. Íons cálcio e magnésio na água, né? Essa quantificação, né? Mas são analisadores diversos. Então, analisadores, amostradores, fotômetros e eletrodos, né? Tem alguma coisa que meça alguma variável analítica ali de ácidos? Tem o pH, né? Mediria, o pH, assim... porque
Aí ele varia de 7 é neutro, para baixo é ácido. Isso, então o pH vai indicar ali se aquilo é ácido É ou ácido não. ou não, tá? A gente pode usar o condutivímetro, os condutivímetros que medem, porque assim, ácidos têm condutividades muito elevadas. Ah, sim, Então a gente verdade. pode usar essa condutividade para falar a concentração daquele ácido. Então, por exemplo, são faixas específicas, Tá. enfim, tem uma questão química para isso, mas são faixas específicas, mas eu posso falar, olha, eu tenho um tanque de ácido sulfúrico e eu quero saber qual a porcentagem, qual a concentração em porcentagem. Daí a gente pode pôr um condutivímetro que leia isso. Então você pode fazer um conjunto de condutivímetro e pH. Sim, o pH. pH-metro, chama? pH? pH-metro. O pH, nesse caso, nem seria tão... Porque o vai sulfúrico medir já é 2, menos que 2, até. Mas, assim, o condutivímetro é interessante, porque ele vai te dar a concentração. Então, num controle de produção, por exemplo, de ácidos, ele é bastante interessante para você controlar quanto de ácido, porcentagem você tem lá, como um controle de qualidade mesmo. Sim. Então, nessa parte de ácidos, assim, seria isso. A gente tem alguns fotômetros que são em emissões de luz específica que poderiam diferenciar o que seria um ácido de uma água, mas são fotômetros bastante específicos, depende muito do processo que a gente está falando. Bacana. Olha, agradeço muito, estamos chegando aí ao final do episódio, eu poderia ficar aqui um tempão. Você falou de ácido sulfúrico, eu lembrei até da fórmula H2SO4, que no técnico, nossa, a gente batia em cima disso. Na faculdade nem tanto, mas para quem fez técnico aí no Cutuca, teve que aprender química. Legal. Teve que aprender química. Eu fiz de 2000 até 2003. Legal, conhece o Cutuca. Conhece? Uhum. 4 anos, porque eu fiz à noite, né? Aí é 4 anos. De dia, quando é diurno, é 3 anos só. Mas eu fiz à noite. 2000, eu sou da turma de RA. Escola super ótima. RA 00090. Legal. Eu fiz na ITEC, quando eu falei. Legal. Eu estudei lá de Jundiaí, na verdade. Show de bola. Bacana. Bom, sempre no final da oportunidade de passar o seu contato. Da Andrews é só falar o site que o Murilo coloca aí. Já tem até de cor salteado. E o seu LinkedIn também, para o pessoal, né, saber te procurar e até, né, trocar aí algumas informações. Certo. Pessoal, se precisarem de mim, Giovanna Galvani no LinkedIn, então linkedin.com.br/Giovanna Galvani. O site da Endres, enfim, o Murilo vai colocar, endreshauser.com.br. E é isso, se precisarem, enfim, entrar em contato pelo meu LinkedIn, estou à disposição, podem falar comigo. E meu e-mail, se precisarem, giovanna.galvani@endres.com. Eu agradeço muito, muito mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Você e todo o time da Endres lá e forte abraço a todos, que vocês são parceiraços aí do Dapcast. Muito obrigada, estou muito feliz. Obrigado. Bom, o pessoal da produção instruiu que a gente tem que dar o tchau para aquela câmera agora. Tá bom. Tá? Porque senão não dá para eles mudarem. Tá bom. Pessoal, não se esqueçam da inscrição, ativar o sininho e deixar o seu like. Até a próxima. Tchau. Pessoal. Obrigado.